Até onde a gente pode se valer do chat GPT, mano? Eu vou explicar isso no fim do Não, episódio. até onde ele tiver correto, né, gente? Então, mas pra quem tá sendo catequizado, ele não sabe o que é o correto. Eu acho que eu vou responder essa pergunta agora, Bundes. Deixa eu dar um close aqui na minha cara que eu vou explicar. Gente, o seguinte. Essa pergunta foi exatamente... esse episódio surgiu exatamente por causa de uma ocasião que aconteceu comigo essa semana, entende? Eu tava mexendo no ChatGPT e eu uso ele muito pra produção de textos. Então o que eu faço? Eu dou informações prévias pra ele e falo, escreva um texto assim com base nesses dados. E funciona muito bem. Então isso aí é o que tem me salvado assim ao longo da vida, né? Só que eu fui brincando com ele, eu perguntei, me conte a história do catecismo da Igreja Católica. E ele errou, tá ligado? E é isso que eu queria comentar aqui com vocês. Ele errou ou você aprendeu errado? Não, ele errou. Porque o que acontece? Ele contou a história até o Concílio de Trento, no Catecismo Romano. Depois ele fala que o Catecismo Romano ficou em vigência até 1856, quando Leão XIII pediu para surgir um outro catecismo. Qual que é o problema dessa frase? Primeiro, nunca existiu um catecismo em 1856. Não existiu ele. E segundo, Leão XIII não era papa nessa época, tá ligado? Qual que foi o erro dele? É que ele considerou o Denzinger como um catecismo, porque o título dele é Compêndio de Símbolos e Definições, entende? Por conta disso, ele incluiu o Denzinger como um catecismo, saca? E falou que o Leão XIII tinha mandado. Isso é um erro grave, grave. Ele cometeu um erro grave. Ou seja, se eu pegasse aquele conteúdo e levasse para as pessoas, por exemplo, suponha que eu não soubesse dessa informação prévia, né? Óbvio que eu perguntei uma coisa que eu já sabia, então eu consegui identificar a falha. Então, suponha que eu não soubesse daquilo, acreditasse no ChatGPT e chegasse numa aula e falasse. Eu ia cometer um erro gravíssimo sobre história da igreja, entende? Então, nós não podemos usar ele como uma fonte de estudo, embora a gente esteja usando ele aqui hoje, nesse momento, entende? Por quê? Porque ele tem algumas imprecisões, e ele mesmo admite isso. Inclusive, se vocês virem aqui, ó, pode voltar na minha tela lá, Bundes. Ele coloca limitações. Então ele coloca may occasionally generate incorrect information. Ele pode ocasionalmente gerar informações incorretas. Então a gente não pode acreditar no ChatGPT como uma fonte fidedigna de informação, tá bom? Então não usem ele como uma fonte de estudo, porque você corre o risco de pegar informações erradas. Por quê? Porque ele se engana e se for de um assunto que você não domina, você vai pegar esse assunto como verdadeiro. E isso é um problema gravíssimo, tá joia? Então não escolha ele como uma fonte de estudo. Detalhe, eu usaria ele para isso que a gente acabou de fazer. Eu ia dar uma coisa prévia e me sugira uma aula de catequese. Ele vai dar a sugestão da aula de catequese. Aí eu pego aquela aula, leio e adapto pro que eu acho que funciona melhor, sabe? E aí realmente é legal fazer esse tipo de coisa, entende? Porque ele deu, inclusive, as analogias boas. Mas o ChatGPT só é uma boa ferramenta se você já tem um conhecimento prévio. Então você, por exemplo, um catequista usar o ChatGPT. Se ele for um bom catequista, ele pode usar o ChatGPT como ferramenta para auxiliar ele na aula. Agora, se ele é um péssimo catequista que não estuda e não domina a doutrina, ele vai chegar no ChatGPT como uma muleta e vai ensinar porcaria para os alunos, entende? Então eu não indico, tá, então João? Isso é muito importante, né? O ChatGPT, ele é uma ferramenta. Exato. Ele não é uma fonte de Não conteúdo. é um catequista. Exato, ele não é. Não, e não só na catequese, mas em todo lugar, né? Lógico, ele facilita muito, ele te ajuda muito. Nossa, como então, ele tem pra ajudado a você gente. que queria desistir de assinar o Catequese com Farofa para ficar no chat GPT, lembre-se, assine o Catequese para ver se o chat está correto. E o link já tá fixado aí no chat, se você já quiser se inscrever. O link já tá fixado, exatamente. De lançamento. É nóis. Tem desconto de lançamento por período tempo limitado.